A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer um estudo bem profundo e polêmico e que vai escandalizar muita gente. Ultimamente, o pai tem trazido revelações extraordinárias para os seus filhos, né? E alguns ainda vão permanecer dormindo, tá? Outros vão despertar para a verdade, porque essas revelações já é revelações que o Criador está trazendo por causa do final dos tempos que nós estamos vivendo aí. As coisas que já estão acontecendo, então o Criador precisa revelar para os seus filhos toda a verdade. E ela vai ser revelada. Só que vai ter alguns que não vão aceitar, vão se escandalizar, vai até desinscrever do meu canal aqui, né? Mas eu já estou preparado. Vai vir outros que vão concordar e vão se inscrever no canal, outros que vão desinscrever do canal, até pessoas bem próximas de mim vai deixar de seguir o meu canal porque ela acha que a gente está trazendo esses conhecimentos são enganosos, né? Mas não são enganosos, são revelações direto do Pai. Ele está usando os seus filhos verdadeiros para revelar essas coisas para a gente não ser enganado pelo sistema. Mas nem todos vão estar preparados, tá? Alguns vão abrir os olhos mais na frente, outros não vão abrir e vão ser, infelizmente, vão ser engolidos pelo sistema. Mas vamos lá, para não ficar longo o vídeo, que eu vou precisar fazer dois vídeos, tá? Um vídeo só não vai ser possível. Eu vou explicando conforme ele vai. Eu vou embasar aqui com o irmão aqui. Ele vai explicando e a gente vai embasando aqui. Eu vou detalhando aqui para Olá, para vocês. você que vai assistir esse vídeo, hoje nós vamos falar sobre o conceito ou doutrina de trindade. Você que sempre ouviu aí a vida inteira essa concepção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Esse vídeo aqui é para você que aprendeu isto a vida toda. Este vídeo aqui não tem o menor intuito de, enfim, falar mal de alguém ou de alguma crença ou religião ou difamar nada. Simplesmente de levar a informação para você. Revelar as verdades. A informação correta, que infelizmente aí, a maioria não faz. E que muitos... É porque o sistema, ao longo dos séculos, quando eu digo século, a gente não estava aqui. Nós não éramos nascidos, né? Aí quando eu digo séculos, irmãos, aqui vai ter barulho, infelizmente. Daqui a pouco eu vou fechar ali, para esse barulho não vier para cá. Então, ao longo dos séculos, desde o Império Romano e depois da Roma papal instituída, a Igreja Católica Romana, nós somos manipulados e enganados. Muita gente já sabe disso, até o próprio sistema religioso protestante, que é outro engano também, sabe disso, mas eles querem continuar no engano porque eles usam a fé para manipular pessoas. Eu estou falando dos líderes, não estou falando de pessoas frequentadoras. Tem os falsos seguidores do Messias? Tem, né? Mas tem os verdadeiros que tá lá. Por quê? Porque o sistema ele dá vários afazeres para a pessoa neste mundo, várias distrações, e faz a pessoa tirar o foco das escrituras, de estudar as escrituras, para ela não ter o verdadeiro conhecimento, para eles poderem manipular. E a pessoa fica sobrecarregada com tanta coisa a fazer, ou com diversão, porque ela trabalha a semana inteira, então ela quer arejar a mente dela, então ela vai se divertir, só que aí acaba não tendo tempo para estudar a fundo as escrituras. Aqueles que estão estudando a fundo, eles trazem essa revelação, a pessoa duvida. E aí tá na mão do sistema, né? Vai fazer o quê? Então a gente foi enganado com vários conceitos, tá? E depois eu vou explicando aqui, vou deixar ele falar um pouco aqui, peraí. Pois bem, você crê que existe realmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo e que esses três são um, iguais em atributos? Eu creio que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso existe. O conceito de trindade só não existe, irmãos e irmãs, do jeito que as igrejas católica e protestante, elas inseriram, certo? Que os três são um. Não são um. Existem os três, mas existe o Pai e o Filho. E o Pai e o Filho não são iguais em atributos divinos. O Filho, antes que alguém venha aqui comentar, né? Depois aí, o Filho é Deus na Terra. Ele é 100% homem e 100% Deus.
Ele se desfez da sua divindade para viver como homem na terra, para morrer, pagar nossos pecados, para cumprir a missão dele, cumprir a lei sem pecado, porque só quem não tinha pecado podia cumprir toda a lei e pagar os pecados para resgate dos outros irmãos que somos nós. Tanto os israelitas como os gentios que são Jerusalém espiritual do Criador. Não é só Jerusalém da descendência de sangue, tá? Porque os gentios foram povos que dispersou e se misturaram com outros povos, mas que vêm lá da raiz da descendência. Outro dia eu faço estudo sobre linhagem, da onde que vem cada pessoa, de qual linhagem, da descendência, tudo isso daí é muito importante, que muitos não dão o menor valor, mas que isso faz diferença sim para mostrar a condição da salvação das almas, né? Então, o que acontece? Não são iguais em atributo, e o Espírito não é uma pessoa, é o poder que o próprio Messias falou, que quando ele ressuscitou, ascendeu ao céu, foi para o Pai e voltou com o corpo glorificado, ele falou para os discípulos: vou enviar o Consolador que vai ficar convosco para sempre, vou encher vocês de poder. É o poder, é o Espírito. É um Espírito. Entendeu? Agora, o Filho se fez carne e habitou entre nós. Só que ele é o Filho. Tanto é que ele fala: eu vim para fazer a vontade do Pai, não a minha. O Pai é maior do que eu. Então não é a mesma pessoa. O Pai é um, o Filho é outro, tá? Filho é Deus também, mas ele não tem o mesmo atributo que o Pai. Onisciência, onipresença, onipotente quando ele estava aqui. E mesmo quando está lá, porque o Pai é maior do que ele em tudo. Certo? Muitos não entendem isso daí. Aí vai falar que a gente está falando heresia. Eu sei já, vão falar que a gente é filho do diabo, mas o Pai conhece o nosso coração, ele sabe que as revelações que ele está dando. Muitos que não vão aceitar, a maioria não vai aceitar isso. Não, essas coisas, essas revelações que a gente está trazendo aqui. E tá tudo de acordo com os originais, nas escrituras original. Não é na nossa tradução. E depois eu vou explicar por quê. Porque teve erro sim nas escrituras, tiraram, trocaram nomes, teve algumas palavras, não é que você não pode ler as escrituras, né? É que ela foi distorcida como um todo. Não foi distorcida como um todo, mas é bom buscar nos originais, porque teve algumas palavras ou outra lá na tradução que distorceram, tiraram. De boa intenção ou má intenção, não sei, mas tiraram. Tiraram livros da Bíblia, né? Que a escritura é a original. Bíblia é um livro compilado que o catolicismo compilou, e os tradutores e tudo, e depois outros, né, vieram adiante, entendeu? E compilaram e fizeram um livro chamado Bíblia, que está escrito Bíblia Sagrada, mas Sagrada é a palavra, o conteúdo, não é o livro, porque sagradas são as escrituras, elas são sagradas, mas elas teve modificações, entendeu? Não é que você não pode ler a Bíblia na nossa tradução, só que você tem que entender que se elas tiveram os erros de traduções, tiraram livros, acrescentaram coisas ali que nos originais não tem, e a gente lendo, sabendo disso, a gente tem uma maior compreensão e uma maior intimidade com o Pai, entendeu? Para ele dar outras revelações de acordo com os originais, entendeu? Pois bem, eu já adianto a você que isso é uma heresia das bravas. Eu já fui em todas as denominações que você pode imaginar. Já aprendi muito. Eu não fui em todas, mas fui em muitas. E não me sentia bem em nenhuma lá. Depois eu descobri o porquê. O próprio pai me tirou dessas abadias, desses enganos aí. Nunca mais pisei o pé lá dentro. A minha comunhão é com 2 ou 3 ou mais, em nome do Salvador, o Messias. Yahushua Hamashia, né? Ou Yahushua também serve, Yahushua, né? Tem uns que tem o nome correto. Não existe o nome, depois eu vou fazer um vídeo sobre o nome, de novo, vários vídeos, tá? Não existe Yao, não existe Yausha, não existe Yeshua. Yeshua até existe, mas é no novo hebraico. No hebraico moderno que tem só o massorético, tá? Eu sei que muitos não entendem essa linguagem que eu tô falando aqui. Mas o paleo hebraico, o antigo, arcaico, o nome do Criador e do Salvador é em hebraico. Não é Yeshua, porque Yeshua é no hebraico novo. É no hebraico antigo. Yahushua ou Yahushua. Entendeu? Que significa Yahu, o Pai salva por meio do Messias Salvador Yahushua Hamashia. Ou o Yahushua Hamashia. Entendeu?
que significa salvação. Alguns chamam de Yahushua, outros de Yahusha, mas os dois podem... no hebraico não tem vogais, tá, irmãos? Eles põem vogal para facilitar a leitura. Depois eu vou explicar isso em outro vídeo, tá? Não vai, senão vai ocupar muito tempo desse estudo aqui. Esse estudo é outra coisa, sobre Trindade, não é sobre o nome do Criador. Agora nós dá uma pitadinha aqui. Delas. Todavia, sempre questionei muitas coisas. O porquê das coisas, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê de certas doutrinas. E depois de muito tempo, depois de muito estudo, você consegue perceber que tem coisa errada aí. E é facilmente comprovado simplesmente com a própria Bíblia. Agora, muitos de vocês podem estar pensando aí que eu sou um herético, um herege, um falso profeta, um todos falso vão pensar mestre, que a gente é isso. desvia da verdade, estou blasfemando contra Deus, contra o Espírito e outras coisas. Eu peço a você que você simplesmente assista até o final desse vídeo, porque você foi enganado a sua vida inteira. Todos nós, desde que E a eu vou gente comprovar isso para pisa você. nesse mundo e nasce, a gente é enganado e manipulado Trindade. pelo sistema. Pai, Filho e Espírito Santo. O sistema, ainda mais esse conceito de trindade, não é novo, veio lá de Nimrod, já lá de Gênesis, Semíris e Nimrod, que é Tammuz, Nimrod, eu já fiz vídeo sobre isso. As pessoas não estudam, não têm interesse. Então, meu amigo, ó, quem ama o Pai, quem ama a palavra do Pai e tem sede de verdade, vai querer não ser manipulado nem enganado. Agora, aqueles que não se importam, por isso que o Criador fala em 2 Tessalonicenses que vai mandar a operação do erro, porque não tiveram amor na verdade dele, para serem julgados e condenados todos que tiveram prazer no engano, na mentira, na distorção da palavra. É isso que eles querem, é isso que o Pai vai dar. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia, leia lá. Está nas Escrituras, mesmo na nossa traduzida, leia lá. Se duvida do que eu falo? Heresia. Eu tenho aqui o texto original. A tradução para o português e o original em grego de uma passagem bíblica, 1 João capítulo 5. Preste muita atenção. Eu peço a você agora que você desligue qualquer outra coisa. Enfim, feche a porta, preste atenção apenas no vídeo. Dedique esse tempo para ver esse vídeo, porque isso aqui vai comprovar para você a verdade. Porque você já pensou, meu irmão? Já pensou se você está errado? A primeira reação é que você não aceita ter sido enganado. Mas eu vou te provar isso. Olha só. Não aceita por causa do orgulho, né? O ser humano tem orgulho, 1 João ele não capítulo quer 5, aceitar. um texto muito revelador. Mas eu quebro o meu Sabe orgulho. o que diz aqui no português? Porque todos os filhos do Criador, a gente não sabe por quê. Mas pode ver que a maioria dos filhos que o Criador, ele escolhe bem antes da gente conhecer o Criador, bem antes da gente saber, ele já escolheu antes de nos formar no ventre da nossa mãe. Está escrito nas Escrituras. Porque ele é onisciente, onipresente, ele olha dentro de cada ser humano. Ele já nos conhecia, já nos conhece. Muitos brigam aí, outro ensino que a gente vai trazer, só que não dá para trazer aqui, é de pré-existência. Antes da gente tomar esse corpo físico, a gente já existia. Muitos falam que não existe, mas está de acordo com as Escrituras. Por isso que o Pai já conhece cada um de nós. Quem vai se perder, quem vai se salvar, quem vai aceitar o nome verdadeiro dele, quem não vai aceitar. Quem não vai aceitar de cara o nome verdadeiro do Pai, mas depois vai pesquisar, vai analisar e vai aceitar porque é filho verdadeiro. Agora vai ter outros que não vai aceitar porque não é do Pai. Entendeu? Então, o Pai, desde o início, mesmo quando a gente não entende todas as coisas, a gente é questionador. A gente vai em busca da verdade. Porque a gente tem sede da verdade. Porque o Pai, ele é santo. Ele é separado. Ele lida com a verdade. Ele não é filho do homem para que minta. Está nas Escrituras essa passagem também. Não sou filho do homem para que minta. Então, mesmo que a gente não entenda certas coisas, a gente tem que buscar no Pai, na palavra. E se a palavra da Bíblia que a gente tem aqui, a gente sabe, e o Pai no nosso espírito, e usou outros irmãos mais avançados no estudo, eu não acredito em qualquer pessoa. Não é que eu acredito nele, eu acredito no outro. Eu analiso e vou pesquisar. O que ele fala, eu vou estudar e vou buscar a fundo. Eu não bato e pronto do que ele está falando, do que outros estão falando, não.
Muitos acham que eu dou. Ah, não, o irmão tá replicando o vídeo que escutou o irmão falar lá e acreditou. Não, se eu fosse assim, eu tava nas igrejas até hoje, que eu ia acreditar no que os pastores falam, entendeu? Não, eu sou questionador, eu vou buscar a verdade, eu vou pesquisar. Peço pro pai mover tempo para mim ter tempo de pesquisar, de estudar, para mim não ser manipulado. E aí o pai me usa para trazer revelações, igual usa ele, usa outros, né? Vai ter erros que a gente comete, mas vocês têm que entender que é assim. Quando é distorção da palavra, manipulação e engano é uma coisa. Erro qualquer um de nós podemos cometer, certo? Que nós somos falhos. Mas geralmente é um erro perdido aqui ou outro que o Filho de Deus comete. Não é várias sequências de erros, entendeu? Porque o Pai não revela tudo de uma vez. Nossa mente não tem preparo para aguentar todas as revelações. Inclusive, como se a gente traz essas revelações aqui, os povos se escandalizam. Imagina se ele derrubasse toda a revelação de uma vez só, entendeu? Então ele vai dando porções. E a gente vai abrindo a mente, a gente vai buscando a verdade para ver se faz sentido, se é aquilo mesmo. E o Espírito Santo vai confirmando dentro de nós, entendeu? Está aqui a partir daqui desse ponto. Enfim, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Isso aqui você tem na sua Bíblia, tá? Isso aqui todos têm na sua Bíblia. A portuguesada, que foi adulterada. Ó, e o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Até aí tudo bem. Até aí tá certo. Então, Agora vem o verso 7. O Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho no céu. Na sua Bíblia aí agora vai ter um Aí colchetezinho aqui, ó. Aí, ó. Aí é onde está o erro assim, já, ó. No céu. já tem distorção aí. A palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. São o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses três são os que testificam na terra. E aí fecha o colchete. Vamos supor, isso daí, ó, o Pai, o Espírito e a palavra, eles realmente, a palavra é a verdade, o Espírito também, que é o Espírito do Pai. Mas mesmo assim, isso sendo verdade, essa parte onde tem o colchete, no céu, ó, o Pai, a palavra e o Espírito são o que... E esses três são um, e o que testifica, isso não tem nos originais. O que tem no original grego é outro, o sangue, a água e não sei se a palavra ou se é o espírito, ele vai pôr ali, entendeu? Porque a gente pesquisa, eu não sei falar hebraico, eu não sei falar grego, mas eu estudo algumas palavrinhas justamente para mim não ser manipulado, para ver onde está o erro nas escrituras, se tem algum erro e na onde ele está, entendeu? Porque dependendo de algum erro, tem erros que não são tão graves de traduções, irmãos. Mas tem erro que eles distorcem o sentido e o significado de alguma palavra. E distorce, não que, vamos supor, o que você conhece na nossa tradução, em outras, não tira a sua salvação. Mas se você é uma pessoa que gosta da verdade e vai buscar da verdade e ama o Pai, esse é um teste para ver se você é verdadeiro cristão. Você vai querer saber da verdade. Você vai ter uma pulguinha atrás da orelha com certas coisas, entendeu? Por quê? Porque se tem sede da verdade, tem sede de justiça. Agora, quem não tem sede de justiça e da verdade, aí alguma coisa tá errado, né? Vai acreditando em tudo que se fala. Vamos lá. 2 pontos. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Espírito, a água e o sangue tem. Foque bem nesse texto, pegue a sua Bíblia. Esse tem nos originais. Marque aí, 1 João capítulo 5, versos 7 e 8. Aqui está uma chave muito importante. Esse colchete aqui, quando tem colchete na Bíblia, é porque um texto foi acrescentado. É porque o texto não tem nos originais. Exatamente. Eu vou comprovar isso aqui agora para você. Como realmente está nos originais. Está aqui. Isso aqui é uma foto que eu tirei da minha própria Bíblia, que muitos já viram aí. Eu tenho um vídeo aí mostrando ela, os textos. A Bíblia interlinear grego-português, que é como foi escrita a nova aliança. Pois bem, o que diz no original? Vamos ver. Porém, com a água e com o sangue. E o Espírito é o que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Então, antes do verso 7, nós já lemos antes aqui, até aí tudo bem. Tá? Até aí tudo bem. Agora vamos ler o verso 7. É no verso 7 e no verso 8 que tem uma... Preste atenção. Olha o que diz o original. Porque três são os que testemunham. Para quem não entende, isso aqui é a Bíblia que nem ele falou. É Bíblia
É interlinear. O que é interlinear? Que tem grego e português. Grego por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Apesar que os gregos também mudou, porque eles se juntaram com os romanos e ele mudou algumas coisas nas escrituras, tá? Que outro estudo eu vou explicar isso também, tá? Para quem se interessa, para quem tem sede da verdade, quem quer, é filho do Pai verdadeiro e quer buscar a verdade para sua salvação, não só a salvação da alma, mas para não ser enganado nesse mundo, porque é horrível, mano. Eu prefiro uma verdade que dói do que uma mentira confortável que vai me levar para perdição. Então, isso aqui, ó, tem a parte em português, e isso que é interlinear, tá aí a parte grega, né? Mas o certo era escrever todo em hebraico, porque o Messias era hebraico, né? Judeu, via da tribo de Arudá, que a gente conhece como Judá. Não existe J na língua hebraica, tá, irmãos? O J foi acrescentado mais para frente. Não existia a letra J em muitos países, inclusive lá na terra dos judeus. Então, depois eu vou explicar o porquê de o nome não ser Jesus Cristo, que muitos acreditam que é Jesus, até eu. E quando eu me converti, irmãos, eu me converti chamando Jesus Cristo. Só que no que me converteu não foi o nome, foi a palavra, foi porque o próprio Salvador, Messias, Yahushua, ou Yahushua HaMashiach, que ele falou? O meu nome é a palavra do Criador, de Elohim, lá no livro de Apocalipse. A gente fala Elohim porque é os nomes verdadeiros do Criador. Elohim é Deus na totalidade, na plenitude, a junção de todo poderoso, Criador e tudo, né? Mas o nome é Yud He Vav He Yahu. O Yud He Vav He é a transliteração do eu sou o que sou, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que não tem começo nem tem fim, eu sou o que sempre existiu, o que faço, o todo poderoso, o que faço, o que determino, Yud He Vav He. Aí é transliterado é Yahu. E o nome do filho, ele carrega o nome do pai, Yahushua ou Yahushua HaMashiach, que significa Yahu, o pai, traz salvação por meio do filho Yahushua, Shua ou Shua, significa aquele que traz a salvação. Quer dizer, Yahu traz salvação por meio do Messias, seu filho, entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência. O Espírito e a água e o sangue. E os três para uma coisa são. Ou igual são unânimes. E deu. Olha a diferença do original para o português. A parte que fala no céu, o Pai, a palavra, e outras traduções trazem o Filho, ou o Verbo, e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra. Toda esta parte não existe. Não existe nos originais. Acrescentaram para darem a ideia de trindade. Exatamente. Que Pai, Filho e Espírito são um. Não existe nos originais isso. O que importa é o original, meu irmão. Se você tem uma Bíblia portuguesada, você pode querer qualquer coisa que diz aí. E não é. O que importa é o original. Por isso que tinha aquela confusão, até tinha aquela música do Renato Russo, né? Como só o mesmo Deus ao mesmo tempo é três dias, a gente não entendia isso, né? Ué, como que pode, né? Aí você vai para as escrituras, o Messias, Yahushua, ele orou para ele mesmo, porque ele estava orando ao Pai. Ele fala que o Pai é maior que ele. Aí você vai tentando entender isso daí, né? Aí o próprio a palavra, porque a palavra ela tem poder. Por mais que eles na tradução tentaram distorcer alguma coisa, mesmo assim a palavra do Criador é viva. Então vai ter muita coisa lá. Eu creio assim, irmãos. No meu entendimento que como que eu posso dizer para vocês assim? Eu diria que os 25, 30% das escrituras teve erro, entendeu? Não vou dizer ela toda, porque aí é demais também, né? Eu não creio nisso, tanto é que mesmo na nossa tradução, tudo que está escrito lá de profecias estão se cumprindo. No que está escrito aqui na nossa tradução mesmo. Então, para mim, esse negócio que a Bíblia foi traduzida, foi distorcida toda, isso daí é obra do diabo para
pessoa não ir para as escrituras. Não está dizendo que... Eu vou fazer outro vídeo sobre isso, para provar para vocês que a gente não tem que desprezar as escrituras, tem que ler elas sim. Só que você tem, se você tiver condições e tempo, e pedir tempo para o Criador e amar o Criador, o que o Messias fez por nós no Calvário, e amar a sua palavra, você vai pesquisar o tempo que você tiver para poder poder descobrir a verdade, para você não ser manipulado, o que foi errado ali, quais pontos foram errados, os nomes que tiraram, que tocaram ali, entendeu? Isso é que tem amor pelo Criador e pela palavra. O original é, porque três são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Tem nada de Pai, Filho e Espírito Santo aqui. Nada. E os três são unânimes. Ou seja, o Espírito, a água e o sangue. São estes os que testificam. Não tem nada de no céu, não tem nada de na terra, não tem nada de Pai, Filho e Espírito Santo ser um. Não tem nada disso nos originais. E tudo isso aqui, ó, do colchete pra cá. Não, tudo aqui, não é de... Aqui foi acrescentado, ó. Tá perverter para o mau caminho. O resto não é não, te levar com heresia, não é negar a verdade. Pelo contrário, não. Expor a verdade. Falar a verdade. E a verdade é essa. Pesquise aí no site Bible Hub, se é que ainda está original aí, que provavelmente vai estar exatamente assim como estou te mostrando. Mas ó, aqueles que gostam de se enganar não vai pesquisar. Do grego, da Nova Aliança, interlinear grego e português. Então, assim, eu vejo muitas pessoas aí defendendo o que nem existe. Vamos lá, tem mais coisa. Isso aqui é só o início, ok? Então, o original é assim, irmão. São três os que testemunham: o Espírito, porque é Ele que está aqui atuando agora em nós; a água e o sangue, porque a água e o sangue foi o que saiu do corpo do Messias na hora da crucificação, ok? Então, olha só, meu irmão, preste muita atenção, tem muita coisa aqui nesse vídeo. Assista até o final, você não vai se arrepender, né? E já aproveita, deixa o like nesse vídeo, deixa o joinha, e agora eu vou dar esse tempo para você. A gente sempre deixa o like para o algoritmo reconhecer, né? Deixa o joinha. Para ele recomendar, para que seja a multiforme sabedoria do Pai, saibam a verdade. Que o Pai quer que muitos saibam, que a gente compartilhe os dons espirituais que nos foi dado. Não é para enterrar os dons, não. Quem enterrar, como a parábola de quem enterra os dons lá, né, dos talentos, vai dar conta o Criador no dia do juízo, hein? A pessoa fica com medo, vou pensar. Eu já perdi muita amizade, irmãos. Já perdi por causa disso mesmo, de falar a verdade. Não porque eu estou confrontando ninguém, porque eu estou julgando. Não é questão de julgar, porque eu sou pecador, sou falho igual a vocês, qualquer um. Dentre os pecadores, como Paulo, o apóstolo, e a Alxaria falou, né? Eu estou falando essas línguas aqui, o nome traduzido, eu não sei falar hebraico, mas eu estou falando o que eu entendo para dar conhecimento para vocês, para compartilhar como eu estou falando. Não é para me aparecer não, tá? Então ele falou, dentre os pecadores sou dos piores, porque ele reconheceu sua miséria, que precisava de um Salvador. E para você, o Salvador te dar a salvação, você precisa se reconhecer pecador. Então, quando o nego fala, eu sou bonzinho, que nós não sabemos nada. Na carne não tem bem algum. Que bem que a gente faz, depois de convertido, conduzido pelo Espírito Arua Hakodesh, Espírito do Pai e do Filho. Verdade. Chegou a hora do povo realmente saber. A gente faz um ato de bondade aqui, mas faz dois de coisa errada. Que muitos aí defendem, né? Tem muitos aí, a maioria. Defende a Trindade. Olha só, a Trindade tornou-se oficial em 381 depois do Messias. Até esse ano não existia esse conceito de Trindade aí na questão bíblica. Isso aí veio de Inácio Inácio de Antioquia, depois Constantino veio, que era imperador de Roma. E vários... Ele incutiu esse conceito nas traduções da Bíblia quando compilou. Quem compilou a Bíblia foi Constantino. Pegou vários livros lá, botou num só, pronto, chamou-se de Bíblia. Não foi só Constantino, foi vários, né? Inácio de Antioquia, outros... Cópias das cópias. Ok? Como que chama lá o que traduziu a Bíblia, o João Ferreira de Almeida, que era católico,
E ó, vocês não sabem da história. Por isso que é bom estudar a história também, de antiguidade. Por isso que as pessoas ficam aí com distração desse mundo aí, ó, aí depois são manipuladas. É o que tem, né? O que sobra. E ele fez isso por causa do poder. É, Ele lógico. viu que naquela época muitos estavam crendo aí, né? Enfim, no Messias, no Criador. E, opa, para Roma não perder o poder, que vamos acatar isso. Então, para se manterem no poder, eles compilaram a Bíblia e pronto, ficou aquilo lá. Por isso incutiu-se várias heresias, trindade e outras coisas. Tormento eterno, tudo isso Roma que inventou. E o Tormento Eterno eu já fiz aqui playlist sobre isso. Ele não acredita em tormento eterno no lago de fogo. Eu entendo o conceito dele, eu já discordo nessa parte. Eu acho que sim, porque no hebraico, os próprios judeus, eles falam disso, né? De tormento eterno. Agora, ele diz que é a consequência que é eterna, né? Mas tudo bem, não sei, sobre isso daí, eu ainda não posso bater o martelo. Eu continuo crendo em tormento eterno. Pode ser que eu mude de ideia, porque eu sei me avaliar, sei ter humildade e reconhecer quando eu erro. Mas eu estudo muita coisa, né, irmãos e irmãs? Mas nessa parte aí de o tormento não ser eterno, eu não, por enquanto eu não concordo com ele, mas eu entendo o conceito dele. Eu sei na onde ele quer chegar, eu até concordo com o conceito, mas não com que não existe tormento eterno. Mas eu vou estudar, vou me aprofundar nisso aí, porque no conceito dos calvinistas, a pessoa ela vai sofrer sim no lago de fogo, que é o que ele fala, mas ela não vai sofrer para toda a eternidade. Vai chegar um tempo que ela vai deixar de existir, vai ser aniquilada. Ela não vai existir nem no céu, nem no inferno, ela vai sair de lá, entendeu? Mas eu vou me aprofundar mais nisso, tá? O castigo no lago de fogo existe, não é isso que ele tá falando que não existe. Existe e tá nos originais. Só que o caso dele, ele acredita que não é eterno, que a pessoa vai ficar o tempo lá e vai ser aniquilada. E eu já acredito que não vai ser aniquilado, né? Mas depois eu me aprofundo mais sobre isso. O negócio aqui agora é trindade. De vídeos aqui só sobre o tormento eterno. Tá aqui, é uma heresia. Tudo aqui. Olha quantos vídeos tem. Olha quantos vídeos tem. Então, aconselho você a já se inscrever no meu canal no YouTube, o canal do Romulo. Tá? Porque ele estuda grego e hebraico, mas tem outros que estudam grego e hebraico e que falam que o tormento eterno existe. Então é uma coisa muito complexa, a gente vai ter que se aprofundar muito antes de trazer esse ensino aqui. O que o tormento no Lago de Fogo existe, isso existe. Agora estão discutindo se é eterno, se vai ser aniquilada a pessoa, se quanto tempo que ela vai ficar lá, aí tem essas discussões, entendeu? Vamos lá. O link vai estar aqui no primeiro. O negócio é trindade, vamos muda pra trindade aí. Beleza. O eterno é outra coisa. Constantino fazia adoração a outros deuses. Ele era pagão. Cultuados em Roma. Tá? Um deles era Invictus, o Deus Sol. Já fiz vídeos sobre isso. Que vem de Nimrod, Semírides. Eu expus lá o que é o Deus Invictus, o Deus Sol, tá no meu canal. Vá lá pro meu canal e procure assim. Natal, o que não te contaram, você vai encontrar esse vídeo, tá? Por isso que o Criador mandou as suas iras lá desde a antiguidade até hoje, por causa de adoração a outros deuses como se fosse ele. Ou, mesmo sabendo que não era ele, adorava o Deus Sol, a Deus Lua, adora o Deus Zeus da Grécia, por isso que chama Deus, né? O termo Deus aí. Deus pode se referir a qualquer Deus. Então, tem vários que se chamam deuses no mundo, né? Mas o Criador, o certo é Elohim, Yud-He-Vav-He e Yahu. Entendeu? Esse é o certo. Yahushua HaMashiach, ou Yahushua HaMashiach, que é o filho do Criador, que traz a salvação. Entendeu? Mas essas revelações para muitos chocam. E as pessoas não têm muito entendimento, então elas não querem estudar para buscar a verdade. Porque elas se conformam com a mentira. Então, porque dá trabalho estudar, né? Ninguém quer ter trabalho. Já tem muito trabalhando aí, né? Então, Então você pode vir aqui pesquisar, entra no meu canal e digita Natal. O que vai aparecer aqui? Ó? A origem do Natal, paganismo puro, tá aqui. Sistema é mentiroso, é mentira pura para todo canto, irmão. Então, assim, por isso que o Criador, Salvador falou. Então, assim, aqui também, o mundo já é maligno. Cara, é muita coisa, é muita coisa. As pessoas não têm noção da realidade. Tá? É paganismo puro. Então agora, vamos entrar aqui nos textos. 1 Coríntios 8, 5 a 6. Comprovando, meu irmão, que a trindade é uma heresia. Porque aí... tudo isso daí, de o nome Jesus Cristo, que eu vou falar que é o nome errado, tá? Não é que a pessoa chama Jesus Cristo que ela vai se perder, não é?
Porque eu mesmo chamava, mas o Criador me revelou o nome verdadeiro dele para mim chamar um nome verdadeiro. Né? Muitos vão aprender o nome verdadeiro, vão aceitar, outros não vão aceitar, certo? Se a pessoa vai ser condenada por chamar o nome, né? Isso é outro estudo, depois eu falo sobre isso, tá? Aí não cabe a mim, que cabe ao Criador, mas que o nome verdadeiro não é Jesus Cristo, do Salvador, é Yahushua HaMashiach ou Yahushua HaMashiach, certo? E hebraico, porque ele é hebreu, tá? Mas o sistema mudou e eu acreditava tudo em Jesus Cristo, acreditava em Trindade, tudo isso eu acreditava. Mas o Criador, conforme ele vê que você vai tendo amor pela palavra dele, vai querendo descobrir a verdade, que você tá por ele predestinado, então você vai chegar na verdade e ele vai te revelar, entendeu? Aí aos poucos a gente vai descobrindo a verdade, vai compartilhando com muitos, mas outros não vão acreditar, outros vão, né? Que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra. Como há muitos deuses e muitos senhores, muitos deuses, para muitos nós senhores. há um só Deus, o Pai. Eu deixei aqui essa tradução mesmo, Deus, eu vou continuar falando isso só para você entender neste vídeo, mas o certo aqui seria só uma divindade. Ou um único Criador, o Pai. O único soberano, o Pai. Tá, mas eu vou deixar aqui Deus para você entender. Que Pai, Criador, soberano é tudo título, tá? Nome é Yahweh, tá? Yahushua HaMashiach, isso é nome. Messias é título, escolhido, ungido. Você sempre ficou na sua cabeça, ungido para como é que três são um? Isso é matematicamente impossível. Ou são três, ou são um. Não tem como três serem um. Isso é um conceito distorcido, labirinticamente, fazendo ginástica mental por essas pessoas para, enfim, darem base que o Pai, o Filho e o Espírito seriam iguais em atributos, quando na verdade não são, e eu já vou provar isso aqui para você. A Bíblia está dizendo que só existe um único Deus. Deus, majoritário. E tem Deus Filho, mas ele não é o mesmo que Deus Pai. Ele não tem os atributos de Deus Pai. E um só Senhor, Yahushua HaMashiach. E essa palavra Senhor aí, na verdade, também foi colocada errado. Porque colocaram no lugar do tetragrama que chama Yud Re Vav Re, tá? Senhor se refere, e eu tô falando isso, e eu também não concordava com isso antes, irmãos, irmãs. Eu achava que as pessoas estavam querendo sendo usada pelo diabo para trazer engano. Mas depois que eu fui me aprofundar nos estudos, eu tô falando porque eu me aprofundei. Do mesmo jeito que eu duvidei dos caras lá, muitos vão duvidar de mim que estou trazendo essas revelações. Senhor, eu estou mudando o meu jeito de falar. Eu sei que ainda, de vez em quando, vocês vão ouvir chamar Deus aqui. Jesus vai ser mais difícil eu chamar, né? Mas eu vou chamar Deus, por quê? Porque no nosso subconsciente a gente gravou assim, entendeu? Até a gente aprender o correto, vai demorar, entendeu? Então, tem uns que são termos, tipo Criador, Altíssimo, Salvador, são termos, Messias, termos, Salvador, entendeu? Agora, o nome é Yahu, ou Yahua, ou Yahushua, ou Yahushua, entendeu? Não tem nada de Yahusha, isso daí é tudo herético, é nome blasfemo, entendeu? Conhece como Jesus Cristo. Existe uma diferença entre eles, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. É isso que a Bíblia diz, ok? Vamos lá. Isso aqui é só uma introdução. Vamos embora. Agora começa. Preste muita atenção. Se você não prestar atenção, se você ficar vendo o vídeo aí, olhando para o lado, ali, você não vai compreender nada. Então, assim, nem assista esse vídeo se você não estiver prestando atenção. Tá bom? Isso aqui é vídeo só para quem realmente quer descobrir a verdade. E pondo seu Messias a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre. Veja, bom mestre. Isso que o jovem falou. Que farei para herdar a vida eterna? Ele queria ser salvo e estava pensando que tinha que fazer alguma coisa para ser salvo. Respondeu o Messias: Por que me chamas bom? Bom é só o Pai. Ninguém é. Ou Deus, como está ali, né? Senão o Pai que está no céu. Esse Deus que ele está falando aqui em Marcos 10, 17 e 18 é este aqui. O Pai. O Pai. Tá bom? Só Ele é bom.
Tá, então o Messias aqui está dizendo que ele mesmo não é bom? Não. Ele está dizendo que a bondade suprema, somente quem a possui é o Criador, o Pai, o Altíssimo. Nem nós. E o Messias está dizendo que a bondade dele não é igual 100% a do Pai. Do contrário, ele não faria isso aqui. Não falaria isso aqui. Por que ele falou isso aqui se a bondade dele seria igual ao do Pai? Ele está dizendo aqui, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é o Pai. Compreendeu? Existe uma leve diferença. E eu já vou comprovar que porque nós somos falhos e pecadores, né, irmão? Por mais que a gente faça algum ato de bondade, pecado a gente ainda comete. Por que então, o Messias, e o pecado não é bom. Não porque somos bons. Ninguém é bom. Ele está se excluindo aqui do nível de bondade que o Criador tem. Porque o nível de bondade que ele tem, esse atributo que o Criador tem, que é a bondade, só ele tem no nível que tem. Outro texto. O próprio Messias está falando aqui. Ouvistes que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis, ou seja, vocês ficariam alegres, de que eu vá para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. O Messias está falando claramente aqui que o Pai é maior que ele. E agora vai vir as pessoas falar e pensar assim, mas é que o Messias estava naquele momento como homem. Os atributos dele estavam limitados. Você acha que eu já não ouvi isso? Você acha que eu já não me questionei sobre isso? Meu irmão, se fosse isso, aqui deveria estar escrito aqui, ó, assim, o Pai está maior do que ele. Se está denotando aqui tempo, situação temporal, se naquele momento o Messias estava limitado em atributos e poder, ele diria, pois o Pai está maior do que ele. Nesse momento, mas não. Ele fala, o Pai é maior. O Pai continua sendo maior. O Pai sempre foi maior. Compreendeu? João 14, 28. Vai marcando na tua Bíblia esses textos. Tá vendo, irmãos? O Pai é maior que o Filho. Tem muito mais. O Pai e é maior. Chega um Tá dos nas textos escrituras. mais altos. Como eu digo escritura, tá na nossa Bíblia, com a nossa tradução errada mesmo, tá? Pessoal, comprovando ainda tá isso lá. Tem coisas que tá de acordo com o original da nossa tradução. Aqui. Leia. Outras Leia não. enquanto beba sábio aqui. Revelação de Yahushua HaMashiach, que o Criador Yahweh lhe deu, eu estou substituindo o nome, tá? Está escrito Deus. Em Apocalipse 1, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio de seu anjo notificou ao apóstolo João. Até João, ó, no original não significa João, tá? Os nomes foram tudo trocados. Pergunta, em 95, eu esqueci o nome de João agora em hebraico. O Messias já tinha sido glorificado, ressurreto e já tinha ido às alturas? Eu vou trazer o vídeo com os nomes verdadeiros aí pra vocês aí. Muitos já conhecem, tá? Muitos que estão vendo o vídeo aqui já conhecem de hebraico, já conhecem o nome verdadeiro do Criador, mas eu tô falando para os que ainda não têm esse conhecimento. Jesus Cristo, mas o original seria que é Yahushua HaMashiach. Olha lá. Revelação do Messias. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Ou seja, houve um grande progresso hierárquico divino para que o Apocalipse, o livro do Apocalipse... Agora a gente pergunta, revelação de quem para o Messias? Do Pai, olha lá, de Deus. Desvelar uma então por que precisava revelar para o Messias se ele tinha mesmo atributo de onisciência? Um processo. Não precisava, ele mesmo podia revelar a João, o Messias. A revelação passar de um para o outro.
A revelação é de quem? É do Messias. O Messias teve essa revelação do nada. Essa revelação aqui, ela foi escrita pelo apóstolo João, do Yahu Hanan, em 95. Yahu Hanan, aí ó, o nome do apóstolo João. Nessa época o Messias já estava glorificado. Ó, aí ressurreto. ó, mais um motivo para o nome do pai ser Yahu. Os nomes dos apóstolos, não todos, e dos profetas, tem Yahu. Yahu Hanan, o nome de João. Entendeu? Eu vou fazer estudo sobre os nomes e vocês vão ficar impressionados. E, aquele lá, o de Israel, um dos dirigentes lá, eu esqueço que ele é lá, não sei se é ministro, o que ele é. Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Por quê? Porque ele leva o nome do Criador, Yahu. Entendeu? Olha o nome verdadeiro aí. Como que fala que o nome é Deus? Não existe. Entendeu? Isso foi Roma que colocou, que inventou. Imortal. Revelação do Messias. Quem deu essa revelação para o Messias? Esta é a pergunta. Quem deu a revelação? Que Deus lhe deu? O nome Jesus Pai Cristo deu veio, uma é revelação greco-romano, ao Messias, pra não ele é passar, hebraico. pro anjo passar. E nome não se traduz, tá, irmãos? O Messias Não não traduz, sabia não. dessa revelação. Translitera Ele só. receber a revelação. Olha a claridade disso. Apocalipse 1:1, meu irmão. A Trindade é uma heresia. O Messias não é onisciente. Não é. É o que a Bíblia diz. Se O você Pai crê só, na é Bíblia, se onisciente, você crê que onipresente e Cristo é onipotente. regenerado e não consegue aceitar isso, meu irmão, cuidado. Você pode estar igualando o Messias ao Criador. Eles não são iguais em atributos. Eu já comprovei isso aqui agora. De novo, nós não estamos Assista dizendo ao final desse que vídeo. negando a divindade do Messias, tá? Mas só que ele Eu é também, Deus eu Filho, também. mas não tem os mesmos Fala atributos muito que o Pai. xingamento contra mim. Vamos xingar, São vamos. vocês que vão responder no dia do juízo final. Eles acham que somos nós. Eu estou lavando minhas mãos aqui. Eu estou falando a missão que o Criador me deu. Olha essa revelação, meu irmão. A revelação do Messias que Deus lhe deu. Quem deu? Se o Messias é onisciente, por que o Criador teve que dar a revelação para ele? Não precisaria. O Messias poderia dar a revelação diretamente. Cara, é lógica. Em Mateus 24:36 diz que nem o Messias... Vamos parar por aqui. Eu vou dar sequência, tá, irmãos? Para não ficar grande o vídeo, tá? E que o Criador abençoe a todos aí. Não, se vocês quiserem me chamar de herege, de falso profeta, de enganador, chamaram o Messias de que ele expulsava o demônio por meio de Beelzebul, que não vou falar com os seguidores dele, né? Os verdadeiros. Então, esse aqui é por quem tem sede da verdade, os verdadeiros irmãos no Messias, tá? Eu não tô falando que ninguém vai ser condenado por chamar Jesus Cristo. Mas depois que aprendeu um nome verdadeiro, vocês têm que buscar pela verdade e pronunciar o nome verdadeiro. E esse nome tem poder. Depois eu vou explicar como que expulsaram o demônio em nome de Jesus, se expulsaram mesmo o demônio, se é uma manipulação ou o que é. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entra lá no reino do céu, somente aquele que for votar do Pai. Naqueles dias não expulsamos demônios, fizemos maravilhas. O que o Messias fala? Não vos conheço, aparta de mim, vós que praticais iniquidades, maldito para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, né, daí você vai juntando uma quebra-cabeça com o outro e vai destrinchando a verdade, tá bom? Até o próximo segundo vídeo. Fui! Compartilhe, deixa o like, badale o sininho de todas e bem-vindo a novos inscritos, se inscreva quem não é inscrito. Até o próximo.